A Primavera Saúde já está no ar e o tema que vamos abordar hoje é verrugas. E quem vai nos ajudar hoje é o Dr. Nádio. Doutor, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Obrigado, agradeço o convite. Muito bom estar aqui. Que bom, a gente que agradece a sua participação. Doutor, agora vamos tentar entender um pouquinho mais sobre verrugas. Como a gente pode definir exatamente o que seria isso? Então, as verrugas são lesões cutâneas da pele causadas por um vírus. Esse vírus é um tipo de um vírus DNA chamado HPV. Existem vários tipos de verruga, algumas sexualmente transmissíveis e outras não. É um problema de grande prevalência, grande incidência na população em geral. É um vírus intraepitelial obrigatório, ou seja, ele só se replica quando ele penetra na célula da pele. E tem vários tipos de verrugas, né? Verrugas vulgares, que são aquelas que acometem as mãos, os cotovelos, a pele em geral. Existe aquela verruga que as pessoas conhecem como olho de peixe, que é aquela verruga que dá na planta do pé, muito dolorosa, muito incomodativa. Existem as verrugas, uns tipos de verrugas planas, que são verrugas mais achatadinhas, que geralmente acontecem na face, em crianças é bastante comum, em mulheres pode acontecer. As verrugas sexualmente transmissíveis, que são aquelas que acontecem nas regiões genitais, como pênis, vagina, tanto na mucosa quanto na região externa, né? Sim. Podendo acometer o colo uterino, que é um dos grandes responsáveis pelo câncer de colo uterino, é o HPV. Então, toda essa preocupação em relação às verrugas, que é um ótimo tema para a gente conversar. Quando me convidaram para vir aqui, me passaram alguns possíveis temas, eu escolhi verruga porque a gente vê muito, né? Sim, é muito comum, né? Muito comum, exatamente. É um problema de saúde pública em relação ao problema das verrugas sexualmente transmissíveis, que pode levar ao câncer, né? Com certeza. Agora, doutor, o que exatamente causa, né? Você acabou citando que ela acaba tendo origem do HPV, seria isso? É um vírus, isso. Então é um vírus que ele é transmitido. Geralmente ele é transmitido de forma interpessoal, ou seja, de uma pessoa para outra. De que maneira? De que maneira? Por exemplo, dificilmente você vai pegar uma verruga se você tocar a tua pele na pele de outra pessoa, mas a sua pele estiver sadia, íntegra. Sim. Geralmente acontece por uma injúria da pele, ou seja, você tem um machucadinho, você tem uma escoriação na tua pele e essa tua área machucada, ela entra em contato com alguém, com alguém que esteja com verruga. Sim. Você diretamente na verruga ou nas proximidades, então você pode adquirir essa doença pela transmissão interpessoal, que é o mais comum. Mas também ela pode acontecer pelo contato com objetos contaminados, ambientes, lâmina de barbear, por exemplo, pessoas que andam descalças, né, em ambientes públicos assim, pode adquirir a verruga. Quais os locais mais comuns de nós termos verrugas? Mãos e pés. Os locais mais comuns de trauma. Sim. Né? Então é o local onde você mais é contaminado pelas verrugas. E obviamente pelo contato sexual, mas daí as regiões genitais, né? Necessariamente, quem tem a verruga está com HPV? Como é que funciona? Só para a gente deixar bem claro essa situação. Isso. O HPV, então, é um vírus DNA. Né? Existem 200 subtipos de HPV. Sim. Então, você é contaminado por esse vírus. Geralmente existe um período de incubação. Você é contaminado e naquele momento já começa o crescimento da lesão. Sim. Você é contaminado e existe um período de incubação que pode ser de semanas até ano. E aí você pode, dependendo da tua imunidade, se ela conseguir combater ou não esse vírus, você vai desenvolver a doença ou não. E agora falando de tipos, né? Quais são os tipos de verrugas que acabam sendo mais comuns? Disparado a verruga vulgar, né? É aquela de mãos,
cotovelos, joelhos, áreas de trauma, né? Muito comuns em crianças. Se estima que até 20% das crianças tenham verruga. Em adultos, esse tipo de verruga vulgar, né? E adultos, gira em torno de 5% tem essas verrugas. Elas geralmente são autolimitadas, em questão de 1, 2 anos, às vezes um pouco mais, elas tendem a regredir espontaneamente. Então, se você tem uma, você vai regredir. Se você tem várias, elas também podem todas regredir ao mesmo momento. É um problema bastante comum em imunodeprimidos, então pessoas que não têm a imunidade adequada, como é um vírus, então ele se prolifera, ele se replica com mais facilidade. Ele já aproveita, né? Ele aproveita essa baixa da imunidade e ele acomete bastante indivíduos imunodeprimidos também. Mas eu acho que essas verrugas, essas mais comuns que a gente costuma ver em crianças, nas mãos, são as mais comuns mesmo. E como é que é feito o diagnóstico quando se fala de verruga? Primeiro se tenta identificar o tipo, qual é o caminho que vocês percorrem? Verruga você reconhece ela clinicamente, né? Você olha para a lesão e você é uma verruga. Às vezes confunde, mas quem conhece sabe que é uma verruga. Na planta dos pés, aquela verruga plantar, ela pode ser confundida muito com o calo, com as calosidades, né? Porque elas aparecem também bastante em áreas de pressão, então elas podem ser confundidas com a calosidade. Existe até uma dica semiótica, né, de análise assim que a gente fala, verruga é V, então ela dói quando você faz pressão lateral, tipo um V, né? E o calo quando você pressiona ele diretamente, né? Aí você vai sentir a dor. Então, às vezes, isso aí te ajuda um pouquinho. Mas a verruga também, ela tem o centro, ela é um pouco, tu vê uns pontinhos pretos. Isso nada mais é do que os vasinhos de sangue que ficam ali mais proeminentes, né? Mais evidentes. São vasinhos necrosados. E, então a parte lateral que circunda esses vasinhos é bem ceratótico, é espessado, e o centro tem essas areazinhas de pontinhos pretinhos. Isso é bastante comum da gente ver nas verrugas plantares, por isso que nós chamamos que as pessoas conhecem popularmente como olho de peixe, simulam um olho de peixe. Né? Existem umas verrugas muito chatinhas também, que são as verrugas periungueais, que ficam na volta das unhas, chatas de tratar, bem desconfortáveis para as pessoas, tanto esteticamente, né? Esteticamente é bem ruim. As verrugas esteticamente são ruins, né? De quem as tem. E acaba incomodando, acredito, um pouco também, né? Acaba incomodando bastante, né? Sim. Agora, dá pra gente entrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de cada tipo, doutor? Vamos lá. Entrando principalmente na plantar, que era o que você estava falando anteriormente, qual é a característica dela, se ela acaba dando algum tipo de sintoma para o paciente, como é que funciona? Dor. Dói bastante. Os pacientes sempre reclamam que a verruga plantar ela dói muito, né? Então eles acabam tendo vícios de deambulação, começam a caminhar diferente para não pisar naquele ponto onde a verruga está, e aí acabam tendo dores em outros locais, também dor no quadril, porque caminha diferente. Então ela costuma doer bastante. Ela pode ser única, uma só, como podem ser múltiplas verrugas também. E basicamente é isso, né? A gente reconhece ela clinicamente. Eu não sei em que momento você vai querer falar de tratamento. Isso, pode falar por tipos. O tratamento ele é geral? O tratamento ele é geral, mas ele difere um pouco assim. Quem é o paciente? É uma criança? É um adulto? Que tipo de verruga que é? Qual a localização dela? Então isso vai diferenciar bastante. No caso da plantar, como é que funciona? Então, quando você tem múltiplos tratamentos, a gente sempre fala isso em medicina, né? Quando você tem vários tratamentos para alguma coisa, é porque nenhum deles é totalmente eficaz. Sim. Até hoje não se conseguiu descobrir assim um tratamento para vírus que cure, que mate o vírus, né? Então você consegue inibir a proliferação, você consegue destruir ele, mas um remédio que a pessoa tome que o vírus não existe. Então, para a verruga plantar, você tem como em outros tipos de verruga, você tem os métodos destrutivos, tanto químicos quanto físicos, ou seja,
aquele ácidozinho, aquele ácido salicílico que você vai colocando ali, vai ocluindo e ele vai macerando e você vai lixando até você tentar tirar. O problema é que a verruga ela é muito profunda, ela vai fundo na pele. Então, esses métodos químicos que você compra aqueles remedinhos na farmácia, eles têm uma dificuldade de chegar até lá embaixo e conseguir eliminar essa verruga, né? Se lança mão de métodos destrutivos, como cauterização, curetagem, às vezes existem descrições de métodos a laser, tem alguns medicamentos que você aplica que inibem a proliferação da verruga, como a bleomicina, como o 5-fluoracil. Existem os métodos que estimulam a tua imunidade, como um medicamento chamado imiquimod, como o sulfato de zinco, alguns que nem não se sabe, não se comprovou se eles realmente são eficazes ou não. Então varia muito, né? Perfeito. A gente já continua com esse bate-papo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é verrugas e agora a gente está tentando entender, eu estou recebendo o Dr. Nagy e ele está nos ajudando a conhecer um pouquinho mais cada tipo, né, doutor? Agora falando da mais comum, né, a vulgar, como é que funciona? Tem alguma parte do corpo que ela acaba cometendo mais o paciente, né? Conforme eu comentei antes na introdução, nas generalidades das verrugas, a verruga vulgar é uma verruga mais comum em áreas de trauma, por exemplo, mãos, pés, cotovelos, joelhos. Então você traumatiza, você machuca aquela pele, você abre uma porta de entrada, o indivíduo se contamina e aquela passa pelo período de incubação e aí a verruga começa a crescer. Por que ela cresce? Porque o vírus ele produz uma proteína que ele neutraliza como é que eu vou te explicar isso? Agentes antitumorais do nosso organismo. Então, neutralizando essas substâncias antitumorais, o vírus, a célula se prolifera. Então, ela se prolifera, ela cresce e vira aquela bolinha que é a verruga. Sim. Né? Então, por uma ação viral que acontece isso. Então, falando sobre a verruga vulgar, ela pode ainda ser subdividida no tipo vulgar mais comum, que são essas que a gente vê nas áreas mãos, joelhos, cotovelos, pés, também pode aparecer em qualquer outra parte do corpo. Ela pode ser, também existe subtipo periungueal, que aparece na volta das unhas, pode até ir por baixo das unhas, descolando as unhas e sendo muito desconfortável para o paciente. Tem pessoas que têm verrugas em várias unhas das mãos. A verruga ela pode ser auto-inoculada também, ou seja, você tem uma verruga e você machuca aquela verruga e você se autotransmite para outros locais do corpo. Eu até lembro de um caso que me marcou muito, que foi uma paciente que ela tinha verrugas nas axilas e ela se depilava com a lâmina de barbear. E com a mesma lâmina que ela depilava as axilas, ela depilava as pernas e depilava a região genital e aquilo simplesmente tomou as regiões dela de verrugas. E aí nesse caso, doutor? Nesse caso, tu não tem como fazer métodos ablativos de queimar verruga por verruga, então tu tem que tentar estimular a imunidade dela e saber que a verruga ela é autolimitada, em algum momento ela vai acabar sumindo, né? E como é que é feito o tratamento no caso desse tipo específico de verruga, né? É o mesmo caso? Tem que acabar queimando uma por uma? Esse tipo de verruga vulgar? Isso. Então, é como eu te falei, né? Existem métodos diversos, dependendo da faixa etária do paciente, dependendo se o paciente tolera ou não a dor.
Então você pode lançar a mão de tratamentos destrutivos, tratamentos que estimulam a imunidade, tratamentos que inibem a proliferação do vírus, então cauterizar, aplicar os colóides, os ácidos, crioterapia, que é um método de destruição pelo frio, que é com nitrogênio líquido, é um líquido que fica a menos 196 graus centígrados. É uma maneira de retirar elas? É uma maneira de você destruir ela, de você queimar essa verruga. Então, geralmente é uma sessão a cada 2 a 3 semanas, em que você aplica um sprayzinho de nitrogênio na verruga e ela congela. Então, ela é destruída pelo congelamento. Geralmente você tem que fazer umas 4 sessões, 3 a 4 sessões. É doloroso, pode formar bolha. Então é um dos métodos que nós utilizamos também. É importante saber que as verrugas elas têm muita recidiva. Então você trata, você elimina, você destrói, você queima, seja lá qual método que você utilizar. E em 30% dos casos elas recidivam. É bem chatinho isso, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Então, às vezes, quando aquela pessoa já teve verruga, ela acabou conseguindo retirar, pode ser que ela volte? Pode ser que ela volte. É bem comum. Bem comum. E isso tem uma quantidade de vezes que ela pode acabar reaparecendo, vamos dizer assim? Não tem como a gente prever isso. Tem pessoas que podem ser repetidas vezes. Pode ser, tu vai lá, faz o procedimento, você acha que resolveu, daqui a pouco passa 1 mês, 2 meses, depois da cicatrização, o paciente volta no teu consultório, doutor, tá aqui, voltou a verruga. Pode acontecer. Bem chatinho mesmo. Bem chatinho. Agora, falando sobre, existe alguma maneira de gerar uma possível complicação quando se fala em verruga, doutor? Existe. Então, a complicação mais temida, na verdade, falando em verruga, é em relação às verrugas genitais, né? O que a gente chama do condiloma acuminado, que é aquelas verrugas que aparecem nas mulheres, aparecem nas regiões genitais dos homens. Existem algumas cepas, alguns subtipos desse HPV, Sim. que seriam os mais comuns de poder levar à malignização dessas verrugas, seria as cepas 16 e 18, né? Então, se o paciente for contaminado pelo subtipo 16 e 18 do HPV, existe um risco dessas verruguinhas se tornarem um câncer, uma neoplasia, né? Tanto é que a grande causa disparado de câncer de colo de útero nas mulheres é o HPV, né? Tanto é que hoje o Ministério da Saúde estabeleceu que a partir dos 9 anos de idade, tanto para meninas quanto para meninos, se faça a vacina para o HPV, para que as chances da população adquirir essa doença seja minimizada, né? E, doutor, agora o senhor tocou num ponto interessante, né? O senhor acabou citando que existem alguns, muitos, aliás, né, tipos de HPV, né, do vírus em si. Nesse ponto, a vacina ela acaba cobrindo uma quantidade de vírus? Como é que funciona? Nós temos 2 vacinas hoje no mercado. Certo. Ainda com um custo um pouco alto e que inviabiliza a maioria das pessoas de adquirir. Eu não sei como é que anda essa questão em relação ao SUS, se é uma vacina já disponibilizada, mas existe uma vacina quadrivalente, que ela é eficaz contra os vírus, as cepas número 6, 11, 16 e 18. Importante saber essas cepas 6, 11, 16 e 18, por quê? Porque a 6 e a 11 é responsável por 90% das verrugas vulgares, digamos assim, tá? E as cepas 16 e 18 são as grandes responsáveis pela malignização das verrugas, né? Que são os responsáveis pelas lesões verrucosas que malignizam, tá? Então, essa vacina quadrivalente, que chama Gardasil, ela abrange esses 4 subtipos essas 4 cepas. E existe uma outra bivalente que pega só as cepas 16 e 18,
né? Cervarix, se eu não me lembro que é o nome desse medicamento, nome comercial. Sim. Então, é nesse sentido que existem esses tipos de vacinas. E nesses casos, até que idade que se é indicado, então, para o paciente acabar, quem sabe, tomando esse tipo de vacina para se prevenir mesmo, né? Como a vida sexual, normalmente, ela era para começar um pouco mais tarde, né? Mas ela tem começado um pouco mais cedo, meninos e meninas estão tendo relação muito precocemente. E também porque quanto mais cedo você entra em contato com o vírus, melhor o teu sistema imunológico consegue responder. Né? Então, tanto é que as vacinas hoje são dadas com 1 ano de idade, com meses de idade. Por quê? Porque o teu sistema imunológico ele consegue funcionar melhor, né? Quando você entra em contato com essas vacinas. Então, hoje se estipula que aos 9 anos de idade, tanto meninas quanto meninos sejam vacinados. Na verdade, é dos 9 aos 26 anos de idade. Pois, quanto mais velho você ser vacinado, teu sistema imunológico pode responder menos. Mas vale a pena mesmo assim você ser vacinado, mesmo que você já tenha entrado em contato com HPV? Vale a pena, porque às vezes você entrou em contato com um subtipo. Sim. Né? Então, mas eu já tenho HPV. Tá, mas e os outros tantos, os outros 3 subtipos, por exemplo, que podem causar problemas mais sérios. Talvez você não tenha entrado em contato com eles ainda. Então, você tomando a vacina, você vai ficar imune a esses outros subtipos. Com certeza, é uma chance a mais de se proteger. Se proteger, com certeza. Bom, vamos para mais um intervalo então e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é verrugas e eu estou recebendo o Dr. Nagy. Bom, doutor, continuando aqui com esse nosso bate-papo, né? Como é que funciona para acontecer as retiradas, né? Tu já explicou alguns métodos, mas existe algum meio de retirar as verrugas de maneira fácil, vamos dizer assim, menos dolorosa ou não? Porque como você me citou, às vezes ela está bem dentro da pele, né? Esses métodos mais destrutivos que você tem que ir lá e cauterizar ou queimar, é bem desconfortável e doloroso. Eu acho que uma anestesia local, né, infiltrativa, você infiltra ali com anestésico para o paciente ter mais conforto e nós empregamos os métodos destrutivos, mas eu gosto muito do método destrutivo. A cauterização das verrugas, ela consegue eliminar 65%, 85% das verrugas. Existe uma porcentagem então aí de recidiva, né? Mas é um dos métodos mais eficazes que tem. A crioterapia, que é com nitrogênio, é bem bacana também, eu gosto bastante, mas utilizo mais cauterização, método bem eficaz. Que mais? Esses métodos em casa que as pessoas usam, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas é aconselhado? É um método. É um método de tentar, né, eliminar a verruga. É aconselhado, sim. É aconselhado. Existem alguns medicamentos de uso comercial que você tem venda livre na farmácia, desde que você esteja bem orientado da forma como se deve fazer. Geralmente é um líquido que você aplica sobre a verruga. Geralmente é necessário você passar alguma coisa na volta para que esse líquido, por exemplo, uma vaselina na volta da verruga, para que esse líquido não atinja a pele saudável em volta da verruga e só atinja a verruga mesmo. Aí você oclui ela diariamente, bota um micropore, um esparadrapo. Uma vez por dia, tira o esparadrapinho, vai lá, dá uma lixadinha nela e aplica o remedinho de novo. É uma forma, muitas vezes funciona, algumas vezes não funciona. Quais outros meios de prevenção que existem hoje? Prevenção. Cuidados pessoais, né?
você não compartilhar toalhas, você não compartilhar lâminas de barbear, você não andar descalço em ambientes públicos. Se você tiver machucado nas mãos, você não sair apertando mão de todo mundo, que pode ter alguém contaminado e você adquirir as verrugas. Esses cuidados. O médico tem que se cuidar, porque quando você vai fazer um método ablativo de destruição da verruga, então é bom usar uma máscara, porque aquele vapor da verruga sendo destruída pode ser inalado e você adquiriu verrugas de cavidade oral, de cordas vocais. Nossa, que tem isso, doutor? Exato, e aí você pode até desenvolver uma neoplasia, um câncer, se você adquirir uma cepa do vírus que é perigosa, você ter um câncer de cordas vocais, um câncer de orofaringe. Então tem que ter muito cuidado também o médico ao manipular no tratamento das verrugas, né? Com certeza. Agora, como diferenciar a pinta, as manchas e as verrugas? Na dermatologia a gente fala o que é uma mancha. Uma mancha é uma área com alteração de coloração sem relevo, correto? Uma verruga, ela geralmente é uma pápula, uma bolinha, que ela é verrucosa, como o próprio nome diz, ela é grosseira e tem geralmente até 1 centímetro de diâmetro, às vezes tem algumas maiores. Uma pinta é o nome popular que as pessoas dão para os sinais que nós temos, né? Então, geralmente são sinais, bolinhas que são lisas, né? Podem ser da cor da pele, podem ser acastanhadas, enegrecidas. Então, basicamente é isso. Agora, existe, quando se vê uma verruga, depois de a gente ter essa orientação de que elas surgem devido a um vírus, é realmente um sinal de alerta? Como é que a população deve reagir? Até os nossos telespectadores que estão nos acompanhando nesse momento, qual seria a orientação que o senhor passaria? Se for uma verruga sexualmente transmissível, esses chamados condilomas, que algumas pessoas chamavam também de crista de galo, é um problema de tratamento urgente. Por quê? Porque é uma doença sexualmente transmissível, é transmitido por via sexual. As mulheres, quando são contaminadas, nem sempre conseguem visualizar a lesão, geralmente são lesões que podem estar dentro da mucosa uterina, pode estar lá no colo do útero. Isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, conforme a imunidade dessa mulher, ela pode ou não desenvolver um câncer de colo de útero. Então, verruguinhas na região genital, tratar sempre. Imediatamente procurar um dermatologista para fazer o tratamento mais adequado possível. Um dado importante, homens homossexuais, 70% deles têm HPV, né? E podem ou não desenvolver as verruguinhas na região anal. Então é outra parcela da população que tem que se cuidar bastante. Em relação a essas verrugas mais comuns que a população tem, geralmente crianças, é complicado, né? Criança é criança. Quem já não teve verruga na infância? Eu lembro quando eu era pequeno, só num dedo eu tive 10 verrugas. Meu Deus! Só num dedo. E aí eu lembro que ensinaram como é que chama? Simpatia? Uma simpatia, exatamente. Corta uma cebola no meio, à noite, tira o miolo dela, coloca sal, deixa o sal derreter, no outro dia de manhã aquele líquido derretido, tu vai lá e passa nas verrugas. Não sei porquê, fiz isso, um tempo depois, sumiu tudo. Funcionou. Funcionou. Agora vai dizer que é porque você passou líquido, né? Vai dizer que é porque você acreditou que aquilo ia acontecer, né? A gente sabe que o nosso poder mental é muito mais forte do que a gente imagina. Verdade. Ou é pelo próprio tempo que a verruga em algum momento ela vai sumir espontaneamente e talvez tivesse chegado a hora de sumir aquelas minhas verruguinhas naquela época. O próprio benzer também, que vai nessa mesma linha de pensamento, sim, né? Das crendices populares. Das crendices populares. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação no Primavera Saúde. A gente está chegando na reta final. Eu deixo esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais, então. Eu queria agradecer o convite. Espero que as pessoas tenham compreendido
o assunto, né? Um assunto importante no meu ponto de vista, que muitas pessoas veem aquelas verrugas, mas não entendem o porquê delas, ou como que acontece, quais os tipos de tratamento que podem ser feitos. E mais importante é isso, é passar informação para a população e estar disponível. Qualquer coisa. Doutor, muito obrigada por ter aceito o convite do Primavera Saúde e ter participado com a gente. Obrigado. Vamos para o nosso momento de reflexão? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.